Vamos falar de necromancia. Quem aqui sabe o que é necromancia ou tem alguma ideia do que é necromancia? Adivinhação a partir dos mortos ou dos encarnados. Mas é mais, tá? Qual que é a grande brincadeira? Quando a gente coloca em qualquer palavra o prefixo, aliás, quando a gente coloca em qualquer palavra o sufixo mancia, automaticamente isso vira uma arte adivinhatória. Beleza? Mancia é o que é adivinho. Então você pode, por exemplo, pode fazer detergenteomancia. É a mancia através do detergente. Lá o pessoal dos demoninos, que são os membros do meu canal, é muito famosa a ketchupomancia, que foi uma arte que eu inventei para zoar a galera. Então quando você põe mancia no final, é uma adivinhação, fechou? Necromancia, então, a palavra necro vem de, necrose, vem de cadáver, de morto. Então, necromancia é a adivinhação através dos mortos. Essa é a etimologia da palavra. Fechou? Beleza, vamos lá. Então, necromancia é isso, sacou? É a arte de você usar os mortos como forma adivinhatória. A necromancia, ela tem várias formas. A necromancia, originalmente, ela era uma arte de você extrair informações de cadáveres. Então ela meio que nasceu quem viu o seriado Vikings viu algumas coisas parecidas. Era o uso do cadáver para fazer previsão. Então podia ser, você mata uma pessoa e deixa as tripas caírem no chão, e aí o jeito que as tripas caem você faz a mancia, ou com bode, né? Você mata o bode, o jeito que o sangue espirra, você vai lá ler a borra de sangue, ou quando a pessoa tá para morrer, né? Tinha uns rituais assim, quando a pessoa tava para morrer por asfixia, você perguntava alguma coisa e a pessoa, a vidente do Vikings fazia muito isso. Você perguntava para a pessoa e ela te respondia. Ou seja, no começo dessa história toda, pelo menos o que a gente tem de registro, a necromancia é uma forma adivinhatória usando cadáveres, tá? Um pouco mais para frente, na linha da história, a necromancia começou a ser ampliada. E aí começou-se a levar em conta um possível contato espiritual, como a gente vai ter, por exemplo, na Bíblia, tá? Aí, quando a gente começa a ter esse possível contato espiritual, a gente começa... Goetia sacrifica animais? Não, nenhum demon de Goetia pede sacrifício animal. Aí, quando a gente começa a tentar entender a morte e os deuses começam a ficar menos furibundos, a gente tem o começo de uma forma adivinhatória de consulta aos espíritos. Que aí tem várias formas, né? Tem o tipo oracular, que é, por exemplo, runa... runa não, mas Ifá, mediunidade... conversa com uso de drogas, né, como as pitonisas. E aí a gente também tem um tipo de necromancia que é a consulta direta aos espíritos dos mortos. Então vamos lá. A primeira parte é a consulta a cadáveres, como forma de adivinhação. A segunda é a consulta de espíritos de pessoas que morreram. E tem uma terceira forma de necromancia, que ela não é nenhuma e nem a outra. Ela é a consulta de espíritos de mortos, mas não necessariamente como forma de mancia, como forma de ver futuro. Por exemplo, o terreiro de Umbanda. O terreiro de Umbanda o que é? Em teoria, tá? O terreiro de Umbanda é um lugar onde as pessoas vão para consultar espíritos de mortos, né? Que são os guias de Umbanda. E com isso eu não estou falando nada de ruim, né? São espíritos de mortos. Eu fui umbandista por 15 anos, né? Tive terreiro. O espiritismo também faz consulta a mortos, né? Você vai lá e o médium de alguma forma acessa o espírito e dá uma consulta direta. Qual que é a diferença deste tipo de mancia para as outras duas que eu falei? Que essa não é necessariamente uma mancia. Ela não é uma consulta para ver o futuro. Muitas vezes é um auxílio que você pede, é uma ajuda, é alguma coisa que você vai pedir agora. Oi Amanda, seja bem-vinda à família. É alguma coisa que você vai pedir agora. Beleza, Amanda? Ó,
Um brinde pra você. Derrubei tudo café. Beleza, agora eu vou falar desse último tipo de mancia aqui, já que ninguém tá falando nada a respeito das outras duas aí, tá? E aí, Ju, também, brinde pra você. Fala, Alisson, fala, Amanda. Qual que é desse último tipo de mancia? Esse último tipo de mancia... Oi, Mai, bruxinha querida. Eu participei por muito tempo e faço ainda hoje, tá? Que é a consulta aos espíritos. Só que a gente precisa entender uma coisa muito importante aqui. Como eu falei no começo dessa live, eu sou mago hermetista. Bom, vamos lá. Se você quiser fazer pergunta pra mim, coloca aqui embaixo nesse balãozinho de perguntas, tá? Vamos lá. Eu compartilho do último paradigma, ou seja, eu fui um bandista por muito tempo e conversei com espíritos, tá? Só que aqui a gente precisa fazer algumas ressalvas. A primeira delas é, eu não sei se espíritos existem de verdade. E aí eu sei que aquelas pessoas mais cabeçudas, as runas não têm as runas não têm a ver com necromancia, tá? Qual que é a grande questão? Eu não sei se espíritos existem. E aqueles que são mais turrões vão falar assim, nossa Nino, como é que você trabalhava então com espíritos se você não sabe que espíritos existem? E aqui eu preciso falar um negócio muito sério para vocês. Eu sou mago e com isso vem responsabilidades. Porque embora vocês não saibam que é um ser mago, e eu entendo que vocês não saibam, porque realmente não é um negócio que se fala por aí, a gente tem responsabilidades. Como assim? Toda ordem mágica, todo colegiado tem uma série de regras que você precisa seguir, né? Que não são regras impostas, mas se você aceitou fazer parte do grupo, você tem que aceitar aquilo, certo? E no meu caso, quando eu fui eleito como essa espécie de embaixador, eu tenho algumas coisas, como por exemplo, não enganar ninguém. Eu tenho que ser sempre o mais honesto possível, o mais sincero possível. Então, se eu chegar aqui para você e falar assim, espíritos existem, eu estou mentindo. Por quê? Porque mesmo que eu trabalhe com espíritos, nada prova a existência deles. Pode ser que todo o trabalho que eu faço, achando que eu incorporo um espírito, seja só uma manifestação da minha mente que a gente ainda não conhece, ou que a gente ainda não estudou. Qual que é a grande diferença aqui? Acreditar e saber são coisas diferentes. Eu não sei se espíritos existem, mas eu acredito neles. Sacaram? Qual que é a diferença entre acreditar e saber? Quando você sabe alguma coisa, é porque você tem provas suficientes sobre aquilo para que seja inconteste a tese. Ou seja, eu consigo provar para você que eu estou tomando um café. É só te mostrar que tem café aqui dentro, certo? Agora, eu não consigo, por exemplo, falar para um espírito, olha, vai ali na orelha do Tiago e fala na orelha dele. Isso não vai acontecer. Ou seja, eu não tenho como provar que espíritos existem. Eu posso ter, Nino, você trabalhou 15 anos na Umbanda, você tem um monte de histórias. Tenho. Aquelas coisas que todo mundo fala, sabe? Porque falou a vida de alguém sem nunca ter visto essa pessoa. Porra, eu fiz isso um monte de vezes. Mas você curou tal pessoa? Pô, eu fiz isso um monte de vezes. Mas você, né? Eu fiz tudo isso um monte de vezes. Eu peguei brasa na mão, eu já andei em caminho de brasa, eu estourava pólvora na mão, eu fumava charuto ao contrário, eu apagava charuto na mão. Tudo isso eu fiz. Isso prova que espíritos existem? Não. Isso só prova que eu tenho um controle sobre o meu corpo muito bom, a ponto de não sentir tanta dor nesse sentido. E no caso de caminhar sobre as brasas, só prova que eu andei rápido demais. E que a área de contato do pé na brasa era muito pouco. Talvez se eu tivesse andado numa chapa de ferro, eu teria queimado o pé, tá? Mas eu acredito, né? E aqui a gente precisa entrar numa outra brincadeira que também é muito legal. Eu fiz um TikTok ontem falando que o demônio
ele é o oposto de Deus, né? Eu estou fazendo uma linha sobre TikToks, uma linha sobre demônios, e aí eu peguei um TikTok de uma pessoa falando, por que o demônio é mau se ele pune os maus, né? E aí eu fui explicar por quê. E aí algumas pessoas começaram a não entender a ideia de que Satã, ele é o oposto de Deus, né? Satã, a palavra Satã quer dizer opositor. Então, tem Deus e seu opositor. Seu Satã é o diabo, o demônio, Lúcifer, essas coisas todas, tá? Salve, princesa, seja bem-vinda. Por que isso é legal? Porque Deus só existe porque você tem fé nele, certo? Você tem fé, você precisa ter fé que Deus existe. Não tem nada que prove no universo que Deus existe. Tem nada, não tem nada. Por mais esforço intelectual que você faça, não existe nada que prove que Deus existe. Então você só entra em contato com Deus, para quem tem esse paradigma, através da fé, sacou? Quem é o opositor da fé? É a razão, né? Quando você sabe, você não acredita. Você sabe. Evidentemente, você deixa de acreditar. E aí, essa é a grande situação, porque quando você sabe, a fé deixa de existir. Por exemplo, muito tempo atrás, as pessoas falavam que era um Deus que fazia a chuva cair. Né? Vocês lembram da dança da chuva? Né? Muito tempo atrás, as pessoas achavam que era Deus que fazia a chuva cair. Até que um dia a gente descobriu como é que a chuva funciona. A água dos rios e do mar evapora. Quando ela evapora, ela chega lá no céu, encontra um lugar mais frio, se condensa na forma de nuvens. Quando as nuvens estão pesadas o suficiente ou o frio lá em cima é suficiente, as chuvas se condensam para a água e caem. A gente sabe o ciclo da chuva agora. Quer dizer que esse Deus parou de existir. Sacaram? A gente tinha lá na Grécia e Roma Zeus, né, Hércules, não sei o que lá. Hércules não era Deus. Zeus, Hermes, que ficavam no cimo do Monte Olimpo, lá em cima do Monte Olimpo. Então a gente acreditava que esses deuses habitavam o Monte Olimpo. Até que um dia que alguém foi lá e viu que não tinha Deus nenhum. Quando eles conheceram o que tinha em cima do Monte Olimpo, a fé nos deuses deixou de existir. Sacaram? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a necromancia ou o contato espiritual aí, ela depende só da fé. Unicamente da fé. Por mais que as pessoas vão falar assim, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que não sei o quê, e você realmente tem, só que nada disso vai justificar a incorporação ou vai justificar a sua incorporação ali, o trabalho que você tem como guia. Nada disso vai justificar isso. A única coisa que justifica isso é sua fé. E eu vou te dizer um negócio. Quanto mais eu estudo, menos eu acredito. Aí você vai falar, nossa, Nino, mas você trabalhou 15 anos na Umbanda incorporando, tudo será mentira? Eu falo, não era mentira. Mas provavelmente eu estava enganado. E aqui a gente precisa conversar sobre outra coisa, a mentira. Olha como o assunto necromancia rende, né?